Você sabia que uma simples aranha, com muita inteligência e astúcia, conseguiu enganar deuses poderosos, capturar monstros lendários e se tornar o dono de todas as histórias do mundo? Sim, essa não é apenas uma fábula, é a essência de Anansi, o trapaceiro mais famoso da mitologia africana. Mais do que um personagem lendário, Anansi é símbolo de sabedoria, esperteza e resistência. Suas histórias atravessaram oceanos e foram sussurradas nas noites das aldeias africanas. Anansi é uma figura central na mitologia dos povos Ashanti, originários do atual Ghana, na África Ocidental. Mas sua fama não ficou restrita às fronteiras africanas, com a diáspora provocada pela escravidão. Suas histórias atravessaram o Atlântico e floresceram nas Antilhas, Caribe, Jamaica, nas Américas e em diversas comunidades afrodescendentes. Mesmo sem livros ou registros escritos, o nome de Anansi resistiu ao tempo e às opressões, sendo preservado na tradição oral como símbolo de inteligência, resistência e adaptação. Ele é conhecido como um trickster, ou seja, um trapaceiro, aquele tipo de personagem que, ao invés da força bruta, usa a astúcia, o humor e a malícia para enganar os mais poderosos, driblar regras e, muitas vezes, vencer o impossível. Nas histórias mais conhecidas, Anansi aparece como uma aranha comum, ou como um homem com traços de aranha, às vezes com 8 pernas, outras vezes com olhos múltiplos, ou até com o corpo humano e as habilidades de tecer e escalar. Sua forma é mutável, adaptável, o que reforça sua essência como espírito do improviso. Em outras versões, Anansi pode assumir a forma de outros animais, como serpentes, leopardos, ovelhas, ou mesmo assumir formas humanas comuns, confundindo ainda mais aqueles que tentam entendê-lo. Ele é mestre das aparências, nunca se mostra da mesma forma 2 vezes. Embora em algumas narrativas ele seja tratado como um deus, Anansi não age como as divindades tradicionais. Ele não se guia por leis morais ou princípios de justiça. Em vez disso, ele se comporta como um espírito livre da astúcia, um símbolo de sabedoria irreverente e do poder da narrativa. Para muitos, Anansi é o verdadeiro pai das histórias, aquele que roubou os contos do céu e deu à humanidade o dom de contar, ensinar e entreter. É por isso que, até hoje, ele é lembrado como o primeiro contador de histórias do mundo, o guardião da palavra, o mestre da narrativa, o espírito da criatividade. No início dos tempos, quando o mundo ainda era jovem e a sabedoria caminhava apenas entre os deuses, todas as histórias pertenciam a Niame, o deus do céu. Ele as mantinha guardadas como verdadeiros tesouros celestiais, inacessíveis a qualquer mortal ou criatura. Nenhum ser do mundo podia narrar, sonhar ou ensinar sem a permissão divina. As palavras tinham poder, e Niame sabia disso. Por isso, mantinha todas sob sua proteção. O povo vivia em silêncio, e a imaginação ainda era prisioneira do céu. Mas Anansi, com sua ousadia peculiar, decidiu que mudaria isso. Ele não aceitava viver em um mundo onde só os deuses podiam contar histórias. Armado apenas com sua inteligência e uma vontade inabalável, ele subiu até o céu e fez uma proposta audaciosa a Niame. Queria comprar todas as histórias do mundo. Niame caiu na risada. Ele achava aquilo um insulto. Diversos reis e grandes reinos já haviam tentado negociar aquelas histórias antes, oferecendo riquezas, terras e sacrifícios, e todos falharam. Como poderia uma pequena aranha, insignificante aos olhos divinos, ousar pedir o que nem os poderosos conseguiram? Ainda assim, curioso com a coragem da aranha, Niame estabeleceu um preço absurdo, acreditando que seria impossível de ser pago. Para conseguir as histórias, Anansi deveria capturar 4 das criaturas mais perigosas e astutas da criação. Onini, a serpente gigantesca e escorregadia, que habitava os rios profundos da floresta. Ozebo, o leopardo feroz, caçador implacável que ninguém ousava enfrentar. Moboro, um enxame de vespas letais, cuja picada era capaz de derrubar até um elefante. Moatia, a fada invisível, misteriosa e traiçoeira, que se movia entre os mundos como um sopro de vento. A missão era, em essência, uma armadilha, uma prova impossível. Niame acreditava que, ao impor tal desafio, jamais precisaria entregar o que guardava com tanto zelo.
Mas diante de todas essas exigências e do desprezo do Deus do céu, Anansi apenas sorriu. Porque enquanto os reis tentavam vencer com força e riqueza, ele sabia que venceria com criatividade. Anansi não era forte. Não tinha garras, presas ou músculos imensos como seus adversários. Mas possuía algo muito mais poderoso, uma mente brilhante e uma língua afiada. Sabia que venceria não na força, mas na criatividade. Ao retornar para casa, contou tudo à sua esposa, Aso, uma mulher conhecida por sua sagacidade e sabedoria. Na verdade, muitos dizem que se Anansi era esperto, Aso era ainda mais. Juntos, formavam uma dupla imbatível, e foi com sua ajuda que os planos mais geniais nasceram. Para capturar Onini, a serpente gigante, eles decidiram usar a própria vaidade do animal contra ela. Aso sugeriu que simulassem uma discussão sobre o comprimento do corpo da cobra. Anansi levou consigo galhos longos e cordas, e, às margens do rio onde Onini vivia, fingiu brigar com a esposa sobre o tamanho exato do réptil. Quando a serpente ouviu a discussão, aproximou-se, curiosa e irritada. "Eu sou muito maior que essa vara!" exclamou. E ao se esticar para provar, Anansi rapidamente a amarrou de ponta a ponta, imobilizando-a sem que ela percebesse o perigo. Com um sorriso vitorioso, levou a criatura para Niame. O segundo desafio era o enxame de vespas Moboro. Novamente, Aso teve uma ideia engenhosa. Sugeriu que Anansi usasse a chuva como desculpa. Ele encheu uma cabaça com água, foi até a árvore onde as vespas viviam, e borrifou-as com um pouco d'água. Depois, molhou a si mesmo e gritou: "Está chovendo forte. Entrem nesta cabaça para se proteger." As vespas, acreditando na bondade do gesto, obedeceram. Assim que entraram, Anansi tampou a cabaça, prendendo-as para sempre. Em seguida, ele partiu para capturar o zebo, o leopardo. Foi até a floresta e cavou um buraco profundo no caminho por onde o animal costumava passar. Cobriu-o com folhas e galhos, criando uma armadilha perfeita. Na manhã seguinte, lá estava o zebo, preso e furioso dentro do buraco. Anansi se aproximou, oferecendo ajuda, e o convenceu a levantar as patas para jogar uma corda. Mas quando o leopardo confiou e se expôs, Anansi o golpeou na cabeça com uma arma de madeira, nocauteando-o com precisão. Mais uma criatura capturada. Faltava apenas a mais misteriosa, Moatia, a fada invisível e traiçoeira. Para essa missão, Anansi não contou com Aso. Dessa vez, usou sua própria astúcia. Ele esculpiu uma boneca em madeira e a cobriu com seiva de árvore, tornando-a pegajosa. Em seguida, untou a mão da boneca com inhame amassado, um prato irresistível. Levou a boneca até a floresta encantada, colocou-a sobre uma pedra e se escondeu, manipulando a figura com um fio de seda. Quando Moatia apareceu, viu o inhame e pediu para pegar. Anansi moveu a boneca levemente, como se dissesse sim. Mas quando a fada tentou agradecer e recebeu silêncio, ficou ofendida. Bateu na boneca e ficou presa. Tentou com a outra mão, presa também. Em segundos, estava toda grudada. Anansi surgiu entre as sombras, riu de sua armadilha bem-sucedida, e a levou como última oferenda. Com os 4 seres capturados, a serpente, as vespas, o leopardo e a fada, Anansi voltou triunfante ao céu. Seus passos eram leves, mas sua presença agora era imponente. Nem mesmo Niame, o deus do céu, acreditava no que via. A pequena aranha havia cumprido a missão impossível. Apesar da surpresa, Niame era um deus de palavra. Ele havia prometido, e uma promessa feita no céu tem peso eterno. Assim, entregou a Anansi o direito de possuir todas as histórias do mundo. A partir daquele instante, as histórias não pertenciam mais aos deuses, passaram a ser herança da humanidade, por meio de Anansi. E foi nesse dia que ele deixou de ser apenas um trapaceiro e passou a ser conhecido como o Senhor das Histórias. Desde então, em aldeias, rodas de conversa e encontros ao redor da fogueira, sempre que alguém começa um conto, é comum ouvir: "Esta é uma história de Anansi." Porque ele não apenas roubou as histórias, ele as libertou. Tornou-as acessíveis a todos, homens, mulheres, crianças
reis e servos. Graças à sua astúcia, a humanidade pôde aprender, rir, ensinar e imaginar. E, mesmo hoje, em tempos modernos, sempre que alguém conta uma história, Anansi sorri, invisível, tecendo mais uma teia na grande rede da tradição oral. Certa vez, depois de conquistar as histórias, Anansi passou a ambicionar algo ainda maior, toda a sabedoria do mundo. Astuto como sempre, viajou por florestas e rios, conversou com ancestrais, pescou segredos nos sonhos dos humanos e, fio a fio, foi guardando cada ensinamento dentro de uma grande cabaça de barro. Quando sentiu que já possuía os conselhos dos velhos, as fórmulas dos curandeiros, as artimanhas dos caçadores e até as estratégias dos generais, decidiu que ninguém mais deveria ter acesso àquele tesouro. Seu plano era esconder a cabaça no galho mais alto da árvore mais alta da floresta, onde nenhum olho curioso pudesse alcançá-la. Mas Anansi, convencido de sua genialidade, amarrou a cabaça na barriga, bem na frente do corpo. Conforme subia, o objeto batia em seus 8 joelhos, desequilibrava-o e o fazia escorregar a cada 2 ou 3 passos. A escalada, que para ele seria simples, transformou-se num espetáculo de quedas e resmungos. Foi então que seu jovem filho, Ticuma, vendo toda aquela atrapalhada lá de baixo, gritou: "Pai, se o Senhor é realmente o dono de toda a sabedoria, por que não prende a cabaça nas costas? Assim suas mãos ficam livres para se agarrar aos galhos." A frase foi como um raio no coração de Anansi. Como podia ter acumulado tamanha sabedoria e, ainda assim, ter ignorado um detalhe tão óbvio? Sentiu-se exposto, envergonhado e, acima de tudo, furioso. Num acesso de raiva, arremessou a cabaça com força. Ela se despedaçou contra as raízes da árvore, e o seu precioso conteúdo, fagulhas de ideias, memórias, receitas, provérbios, espalhou-se pelo vento, viajando para todas as direções, aldeias, desertos, montanhas e mares. Assim, sem querer, Anansi realizou um feito maior do que qualquer trapaça: democratizou o conhecimento. Desde então, cada pessoa passou a carregar um pedacinho daquela cabaça invisível dentro de si. Alguns recebem mais, outros menos, mas ninguém fica totalmente vazio. E, toda vez que alguém descobre algo novo ou tem uma inspiração inesperada, disse que é um caco daquele antigo vaso que acabou de pousar em sua mente. Foi assim que a sabedoria deixou de ser privilégio de um só e se tornou herança coletiva da humanidade. Anansi não é um herói clássico. Ele não luta por justiça com espada em punho, nem age movido por honra ou bravura. Ao contrário, ele mente, engana, trapaceia, manipula, se aproveita das fraquezas alheias e usa o caos a seu favor. Mas, por trás de cada uma de suas ações, por mais absurdas, ousadas ou moralmente duvidosas que pareçam, há uma lição oculta, uma crítica disfarçada, um espelho da realidade. Ele é o tipo de personagem que nos obriga a pensar, rir e refletir ao mesmo tempo. Na sua essência, Anansi representa muito mais do que um simples personagem astuto. Ele é o símbolo da resistência silenciosa dos povos africanos escravizados, que, sem armas ou liberdade, tiveram que confiar apenas em sua inteligência e criatividade para sobreviver. Da mesma forma que Anansi enganava os deuses e os monstros, os escravizados usavam cantos, códigos secretos, disfarces e astúcia para manter sua cultura viva, escapar da dor e preservar a dignidade diante da opressão. Anansi virou um símbolo de luta sem violência, de liberdade conquistada pela palavra. Em diversas culturas afro-caribenhas, especialmente na Jamaica, em Trinidad e no Suriname, Anansi tornou-se um verdadeiro arquétipo do contador de histórias, alguém que transforma desvantagens em vitórias, que ensina por meio da astúcia e que carrega a sabedoria dos ancestrais. Seu nome era sussurrado ao pé da cama, entoado em contos populares e passado de geração em geração como símbolo de sabedoria, esperteza e resistência espiritual. Nos Estados Unidos, ele deixou marcas profundas no folclore dos povos afro-americanos, surgindo nas histórias dos Barrier Rabbit, o Coelho Malandro, e outros personagens tricksters que carregam o mesmo espírito. E, mesmo na cultura pop contemporânea, Anansi continua vivo. Ele aparece em séries como American Gods, onde é retratado como um deus antigo que se adapta ao mundo moderno,
explosivo, cínico e brutalmente verdadeiro. Também inspirou personagens em desenhos animados, como um vilão-herói do Super Choque, que usa poderes de aranha e carrega o mesmo estilo provocador e inteligente. Assim, Anansi não é apenas um personagem do passado. Ele é uma força que continua ecoando, inspirando e ensinando. Porque onde houver uma história sendo contada, uma injustiça sendo driblada ou um espírito criativo se levantando contra a opressão, lá estará Anansi, invisível, puxando as cordas como quem tece mais uma linha de sua eterna teia. Existe um mito menos conhecido, mas não menos engenhoso, em que Anansi se gaba diante de Deus de que poderia transformar uma única espiga de milho em 100 servos fiéis. A Assembleia Celestial caiu na gargalhada. Como uma simples aranha conseguiria tamanho prodígio? Anansi, porém, confiava num poder que poucos compreendiam, o da manipulação de histórias. Primeiro, ele percorreu aldeias distantes espalhando boatos sobre uma espiga sagrada que traria fartura a quem a possuísse. Deixou pistas falsas, promoveu disputas, e em pouco tempo, o milho virou objeto de cobiça coletiva. Depois, trocou a espiga por um frango milagroso, alegando que a ave botava ovos de ouro. O frango virou uma cabra capaz de parir gêmeos todos os meses. A cabra virou 10 sacos de sal raríssimo. O sal foi trocado por tecidos caros, e cada troca envolvia uma história mais fantástica que a anterior. Quando as mercadorias atingiram valor altíssimo, Anansi comprou a liberdade de 100 trabalhadores endividados, prometendo-lhes proteção e sustento. Voltou então diante de Deus, seguido por 100 servos agradecidos, todos vestidos com os tecidos finos conquistados na cadeia de trocas. O riso deu lugar ao silêncio. Anansi havia cumprido a palavra sem magia, usando apenas psicologia, narrativa e um talento incomparável para negociar. Surpreso, Deus reconheceu que devia algo à aranha e declarou, diante da corte celestial, que a inteligência bem usada pode ser tão sagrada quanto a força dos deuses. Desde então, entre muitas comunidades africanas, conta-se essa história para lembrar que a língua, e não o punho, pode mover montanhas, criar riquezas e libertar pessoas. Hoje, mesmo com o passar dos séculos e a transformação do mundo, Anansi continua vivo, não como um ser físico, mas como um espírito imortal que habita a palavra contada. Suas histórias ainda ecoam em rodas de conversa nas aldeias africanas, são compartilhadas em praças caribenhas, ensinadas em escolas afrocentradas e até dramatizadas em palcos e salas de aula ao redor do mundo. Em cada lugar onde se valoriza a tradição oral, Anansi está presente, disfarçado de avô contador de histórias, de professora que resgata mitos, de criança que inventa um final diferente para o conto que ouviu. Sua imagem foi se transformando com o tempo. Hoje, Anansi não é só a aranha das florestas ancestrais, ele se manifesta também em personagens modernos, no anti-herói que engana o sistema, no vilão carismático que nos faz pensar, no criador de ideias que desafia as regras. Ele está no teatro, na literatura, nos quadrinhos, nos filmes e até nos memes da internet. Cada vez que alguém reconta uma história com criatividade, cada vez que uma criança usa a imaginação para questionar o mundo, Anansi sorri em silêncio. E o que ele nos ensina continua tão poderoso quanto antes, que a mente é a arma mais afiada que existe, que a astúcia pode derrotar a força bruta, que nem sempre o maior ou mais rico vence, e que a imaginação é uma forma legítima de liberdade. Num mundo onde muitas vozes ainda são silenciadas, Anansi é aquele que prova que a palavra pode escapar por qualquer fresta. Ele nos lembra que, mesmo quando tudo parece impossível, ainda podemos vencer, com coragem, riso e sabedoria. Porque enquanto houver histórias sendo contadas, Anansi nunca morrerá.